Olá, bem-vindo novamente aqui ao nosso canal com o professor Luiz Carlos. Hoje vamos a mais uma videoaula aqui. Hoje nossa aula 24 sobre adição e subtração de números decimais aqui no sexto ano. Mas antes vamos fazer aquela correção da atividade da semana passada. Atividade 23, que também é relacionada a números decimais. Vamos direto aqui para a nossa atividade. Para a nossa aula de hoje, aula 24 do sexto ano. Atividade 23, correção. A fração 1 sobre 20, representada na forma decimal, corresponde a... Para a gente chegar ao resultado aqui em relação a 1 sobre 20, basta a gente fazer a divisão de 1 por 20. Essa divisão, ela também pode ser representada de outra maneira. A gente pode fazer o seguinte: 1 sobre 20, vamos transformar 1 sobre 20 em uma fração de 100 fazendo apenas uma multiplicação aqui para que apareça um denominador igual a 100. Para que isso aconteça, tem um 20 aqui. Para que aconteça de aparecer um número 100, é uma multiplicação por 5. Então, 20 vezes 5 é igual a 100. Aqui acima eu vou ter que fazer a mesma multiplicação para que não altere o resultado da fração. Então, 1 vezes 5 é 5. E aqui nós temos 5 sobre 100, ou seja, 5 centésimos. Como é que eu represento 5 centésimos? 0,05. Tá aqui, eu tenho 5 centésimos. Poderia encontrar fazendo essa divisão de 1 por 20 também. Tá ok? Alternativa correta aqui, letra C. Vamos partir para a questão 2. Rosana irá preparar um bolo e na receita está escrito que é para colocar 0,5 xícara de chocolate. Outra forma de representar essa mesma quantidade de chocolate é... Aqui nós vamos partir do princípio que nós temos aqui um número decimal, 0,5. Isso corresponde a 5 décimos. Ou seja, 5 sobre 10. 5 décimos. Simplificando aqui essa fração por 5, veja que nós vamos encontrar 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5, 2. Está aqui a nossa fração correspondente, 1 sobre 2. Logo, encontramos a alternativa correta, letra A. Corrigida a nossa atividade 23, vamos direto aqui para a nossa aula de hoje, que será sobre adição e subtração de números decimais. A adição de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros. Nessa operação, devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Vamos ver aqui no exemplo. Vamos determinar a soma de 0,65 mais 0
0,792 milésimos. Lembre-se que o número 0, no final de qualquer número decimal, não acresce no valor. A definição aqui sobre adição e subtração, devemos seguir, em outras palavras, colocar vírgula abaixo de vírgula. O que é que isso significa? Eu vou pegar aqui a expressão 0,65 e vou somar com 0,792. Para a gente fazer essa soma aqui, vamos usar vírgula abaixo de vírgula. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui 0,65 e veja que eu vou colocar aqui, ó, 0, veja aqui que está vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo, décimo abaixo de décimo, no caso aqui 7, 2 aqui referente a centésimo, abaixo de centésimo, empolguei aqui, corrigi aqui que aqui é um 9, né? 9 décimos, e aí sim, o 2 referente aqui a milésimo. E agora é só a gente fazer essa soma. Você pode notar que aqui tem uma casa decimal a menos. A gente pode acrescentar de 0, porque o 0 não altera o resultado. Eu vou colocar aqui com outra cor. Vou colocar aqui como sendo verde. Verde não vai dar certo aqui porque o fundo já é verde. Vou colocar aqui um azul. Com um pouquinho aí sem notar, mas veja que é dessa maneira que a gente vai proceder. Toda vez que faltar uma casa decimal aqui, a gente só faz completar com 0. Para que a gente possa efetuar essa operação de adição. Também acontece na subtração, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, somando aqui 0 mais 2 é 2. 5 mais 9 dá 14 a 1. 1 mais 6 é 7. 7 mais 7, 14 a 1. 1 mais 0 continua sendo 1. Então, chegamos ao resultado aqui, que a nossa expressão vai resultar em 1,442 milésimos. 1,442 milésimos. Prosseguindo aqui, a subtração entre dois números decimais dá-se do mesmo modo que a sua adição. Operamos parte inteira com parte inteira, décimo com décimo e assim sucessivamente. No caso aqui, veja o exemplo. Determina a diferença entre 3,842 milésimos menos 1,442 milésimos. Vamos fazer o mesmo procedimento, vírgula abaixo de vírgula. Colocar vírgula abaixo de vírgula não é nada mais do que colocar unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo, milésimo abaixo de milésimo e assim sucessivamente. Então, 3,842 menos 1,442. Aqui, veja que não precisa acrescentar 0, porque temos a mesma quantidade de casas decimais. Então, aqui eu tenho milésimos e aqui eu tenho milésimo. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Para efetuar essa diferença, vamos efetuar como a gente faz com números inteiros. 2 para 2, 0. 4 para 4, 0.
4 para 8, 4. E 1 para 3, 2. E temos aqui o resultado de 2,4 milésimos, que também pode ser representado como sendo apenas 2,4 décimos. As duas maneiras estão corretas, certo? Então, essa aí foi a nossa explicação da aula de hoje. Temos a atividade 24 aí para vocês trabalharem um pouco. Qual o resultado da expressão numérica abaixo? Vamos efetuar essa soma. Vocês viram que o procedimento da adição e da subtração é feito da mesma forma. E aqui vocês vão resolver o valor da expressão 41,32 mais 56,04. Acrescenta aí um zero aí para deixar a mesma quantidade de casas decimais de 41,32 e 56,4. Na questão 2 aqui, da atividade 24, veja que nós temos aí uma imagem onde existe uma expressão para a gente efetuar a soma. E vocês vão fazer esse cálculo aí e ver qual o resultado que vamos obter em relação a essa imagem ou desenho e marcar a alternativa correta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula aí que tenha dado para compreender. E agora a gente pode ficar aí tirando dúvidas na plataforma durante essa hora. Tchau, tchau. Até a próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.